Bom, eu vim aqui trazer um vídeo, né, explicando um pouco sobre o nosso tema da prova, né? Muitas pessoas estão perguntando quais são os temas da prova. E os temas da prova são trovadorismo, morfemas e a estrutura das palavras, né? Que as estruturas das palavras estão dentro dos morfemas, né? O que é morfema? Morfema é a unidade estrutural que estabelece sentido a uma palavra. Ou seja, morfema é tudo aquilo que vai atribuir sentido de qualquer forma às palavras, desde que seja atribuir gênero, atribuir estar no plural, no singular, enfim, é tudo aquilo que atribui sentido à palavra é um morfema. Os principais morfemas são desinência, raiz, prefixos e sufixos, vogal temática e tema. Só que vocês não precisam se preocupar nem com tema nem com vogal temática, porque isso na prova não vai cair. Né? A desinência ela é responsável por designar variações nas palavras. Temos a desinência verbal e a desinência nominal. Mas qual é a diferença? A desinência verbal ela é responsável por atribuir modo e tempo às palavras. Por exemplo, a palavra estudarão. Ela está. A desinência está estabelecendo a ela um tempo, ou seja, no futuro eles estudarão, e está atribuindo um modo, que é o de terceira pessoa, que no caso é eles estudarão. Estão entendendo? E a desinência nominal, ela é responsável por variações de números e de gêneros. Tipo assim, a palavra casa. A desinência nominal, ela está sendo responsável por atribuir a palavra casa no singular e está sendo responsável por deixar a palavra casa no feminino. Agora, se eu falo casas, qual é a desinência de número que tem nela? É o S, porque é o S que está fazendo a palavra casa no singular ficar casas no plural. Outro exemplo aqui é juiz. A palavra juiz é um substantivo masculino do singular. Se eu coloco um A na palavra juiz, eu estou atribuindo um gênero a ele, que eu estou tirando do gênero masculino e estou colocando no gênero feminino, que vai ficar juíza. Agora, se eu digo juízes, eu estou falando substantivo masculino no plural, porque eu acrescentei um S. Entenderam? Outro morfema é a raiz. O que é a raiz? A raiz é a parte da palavra que não se altera quando você faz transformações nela, né? Tipo assim, a palavra carro, ela é a principal palavra. O radical da palavra carro é car. A partir desse radical eu posso formar várias outras novas palavras, né? A partir de car eu posso fazer a palavra carrinho, carroça, carros, né? Ela não vai perder o seu sentido. O radical ele não vai perder o seu sentido, entenderam? E os afixos. Os afixos são morfemas que vêm antes do radical. Um exemplo é a palavra desocupar. A palavra desocupar, o prefixo dela é o des, porque está vindo antes do radical. Qual é o radical? Ocupar. Quando eu tenho um conjunto de letras que vem antes do radical, a gente chama de sufixo. E sua formação de palavras, a gente fala que essa palavra é formada por formação prefixal. Parece meio complicado, mas não é não, viu gente? E o sufixo? O sufixo é que vem depois do radical, ou seja, a palavra ocupado. O radical é ocupar. O sufixo é ado, ou seja, ocupado, entendeu? E quando a palavra é formada por um sufixo, a gente fala de palavra sufixal, né? E aqui temos a formação de palavras, que no caso a professora Linice deu pra gente o conteúdo como processo de formação de palavras, né? Temos o processo composto por derivação, que é o que eu estava explicando, né? Que é a derivação prefixal, que é quando vem um conjunto de letras ou uma letra só antes do radical. Um exemplo aqui é a palavra infelizmente. A palavra infelizmente, ela é derivada da formação prefixal, porque o radical é feliz, e antes do feliz está vindo o i e o n.
né? Que é o conjunto de letras que veio antes. Por isso que a gente chama de prefixal. O que vem antes do radical é prefixo. O sufixal, né? Que é a formação de palavras por sufixo. Felizmente. No caso radical, é a palavra feliz, como eu havia dito. E mente é o sufixo que veio depois. Então, se aparecer um exemplo, é a palavra felizmente na prova. Vocês têm que marcar que ela é uma palavra composta por derivação sufixal. Entendeu, mais ou menos? Na sala eu vou explicar direitinho, acho que vai ficar um pouco mais fácil, né? E a derivação regressiva é quando eu pego uma palavra e tiro uma letra ou algumas letras dela para formar uma nova palavra com sentido totalmente diferente. Por exemplo, a palavra mudar. Se eu tirar o R, vai ficar a palavra muda. É uma palavra com sentido totalmente diferente da palavra mudar. Então, essas palavras a gente chama de derivação regressiva. Temos a derivação também imprópria. Tipo assim, feia. A palavra feia, ela é um adjetivo, porque ela é uma característica de pessoas, objetos e tal. Agora, se eu falo a feia, eu estou falando uma derivação imprópria, entendeu? É outro tipo de palavras impróprias, uma frase, tipo assim, está acontecendo no mercado tal, uma promoção relâmpago. Não existe promoção relâmpago, todo mundo sabe. Então, eu estou usando uma derivação imprópria, né? E temos a composição das palavras, que é por justaposição e aglutinação, né? A formação por justaposição é o quê? É quando eu vou juntar duas palavras e não vou tirar nenhuma letra delas para formar uma palavra nova. Tipo assim, a palavra beija-flor. Eu juntei a palavra beijar com a palavra flor, ficou beija-flor. Eu não tirei nenhuma letra dela. Por isso que é composto por justaposição. Agora, se eu pego a palavra que é composta por aglutinação, é quando eu pego duas palavras e pelo menos uma delas tem que perder alguma coisa na sua estrutura. Tipo assim, a palavra aguardente. Eu peguei a palavra água, juntei com ardente. Só que nesse processo que eu juntei, perdeu um A, entendeu? Perdeu um A para formar essa nova palavra aguardente. Vocês estão entendendo? Então, a diferença de justaposição para aglutinação é que na justaposição a palavra ela não vai sofrer diminuição em suas estruturas. E na aglutinação ela tem que perder uma letra para ficar na aglutinação. Se aparecer na prova tipo assim, duas palavras juntas que não perdeu nenhuma letra, aí vai ser composição por justaposição, porque eu não tirei nenhuma letra dela. Agora, se aparecer uma palavra onde você juntou duas palavras para formar uma e ela perdeu alguma letra ou algumas letras, é composição por aglutinação, entendeu? E tem outras formações de palavra também, que é a derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? É tipo assim, ó, a palavra fotografia. A gente não fala tipo assim, vamos tirar uma fotografia, a gente fala o quê? Vamos tirar uma foto. Ou seja, a palavra ela regrediu, né? A gente diminuiu bastante ela, porém ela não perdeu o sentido dela ainda. A palavra motocicleta, a gente fala moto, mas de qualquer forma ela ainda não perdeu o sentido dela, né? E eu